E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou passar uma dica sobre estudo de jurisprudência para complementar os outros vídeos que nós temos sobre estudo de jurisprudência, e hoje eu vou falar sobre o STJ. Qual é a dica? É você conhecer a competência dos órgãos julgadores do STJ. Ah, Rodrigo, mas por quê? O que isso interessa? Interessa o seguinte: quando você está estudando a jurisprudência, é muito importante que você tenha um estudo histórico da jurisprudência, até porque muitas vezes você vai verificar que teve decisões de determinada turma, depois a outra turma estava decidindo diferente e daí depois se pacificou a jurisprudência. Como é que se faz isso? Pois é, primeiramente eu aprendi que o STJ é dividido em 6 turmas, tá? Primeira e segunda turma trata de direito público, terceira e quarta direito privado e quinta e sexta direito criminal, tá? De maneira bem sucinta por cima, tá? E o que aconteceu? Quando eu estava me preparando para o concurso do MPF, havia uma divergência relevante naquela época, lá por 2015, mais ou menos 14, 15 por aí, uma divergência em relação ao delito de descaminho. O delito de descaminho, como todos sabem, na jurisprudência ele teve indicado como bem jurídico tutelado pela norma, também a ordem tributária, tá? Isso a gente pode conversar de maneira um pouquinho mais aprofundada mais à frente. Mas o que aconteceu? Então os advogados de defesa começaram a sustentar perante o STJ que para a configuração do delito de descaminho, tal como ocorre num crime da 8.137, ou seja, um crime contra a ordem tributária, seria necessário a constituição definitiva do débito, do crédito tributário, tá? Sob pena de não haver crime. E aí foi se trabalhando essa tese, e uma das turmas, agora não me lembro qual, se era a quinta ou a sexta, encampou esse entendimento. E aí começaram algumas decisões a acolher a tese de que, olha, para que haja delito de descaminho é necessário então que tenha a finalização do procedimento administrativo, mas ninguém explicava muito bem que tipo de procedimento é esse. E a bem da verdade, e daí o MPF explicou isso perante o STJ, é que quando ocorre o delito de descaminho, quando a Receita Federal, por exemplo, apreende uma carga lá de ar-condicionado que foi trazido de outro país para o Brasil, tá? Uma carga lá, um caminhão, imaginemos aqui a fronteira com o Rio Grande do Sul, Rivera, é um lugar que entra muito aparelho de ar-condicionado do Brasil. Então imaginemos uma carga de ar-condicionado e que tem um caminhão lá trazendo esse ar-condicionado e o cara foi pego. Tá, vamos fazer um procedimento administrativo de lançamento para fins de constituição de crédito para que ele possa pagar? Logicamente que não. Há um procedimento sim, mas esse procedimento se refere a perdimento do bem. Então, o MPF sustentou essa tese e aí as decisões começaram a ser divergentes. A quinta num sentido, a sexta no outro sentido. E aí o que aconteceu? A matéria foi afetada a sessão, a terceira sessão. Se eu falei que o STJ tem 6 turmas, cada 2 turmas formam uma sessão. E aí então se pacificou a jurisprudência. Eu não estou aqui querendo falar do conteúdo em si, direito penal, mas é para vocês entenderem que quando você conhece um pouquinho mais a competência do STJ, fica mais fácil para você compreender, até mesmo para estudar a matéria de recursos, por exemplo. Você quer estudar, qual é aquele embargo lá, e aí você vai lá e vê como é que funciona a competência do STJ. Tem também a Corte Especial do STJ, tem o pleno do tribunal, mas esse vídeo aqui é específico para você entender que o STJ ele se divide em 3 sessões, cada sessão com 2 turmas, e é assim que se pacifica, se organiza, se uniformiza a jurisprudência. A minha dica é para que vocês, ao pensar nisso, vocês se atentem cada vez mais na evolução jurisprudencial. Quando você chegar na frente do teu examinador, numa prova oral, vai ficar muito bom se você falar, olha, a quinta turma decidiu no seguinte sentido, a sexta estava decidindo no sentido divergente, e aí então a terceira sessão pacificou o entendimento em tal sentido. Pode ter certeza que o examinador vai gostar, tá bom? Bons estudos aí, contem comigo e vamos em frente rumo à aprovação, tá bom? Abração!